Daniel capítulo 2 versículos 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhes o seu sono. O sonho é um resumo profético dos acontecimentos que vão desde o cativeiro babilônico, até a vinda de Cristo em glória, no término da grande tribulação. Devemos entender o significado desse sonho, pois é de suma importância para a igreja, porque o arrebatamento da igreja está às portas. A cabeça de ouro, o reino babilônico. Tu és a cabeça de ouro, disse Daniel ao rei, porque Deus te tem dado o reino, poder, e a força, e a majestade. Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, detinha a hegemonia mundial, após ter derrotado a Síria, em 612 a.C. No ano 587 a.C., Jerusalém foi destruída, e o povo feito cativo, para cumprir-se o que Deus falara por Jeremias, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Depois da morte de Nabucodonosor, encontramos entre os seus sucessores o rei Nabonido 556 a 538 a.C. Belsazar, seu filho, estava como co-regente na cidade da Babilônia, quando o Império Caldeu foi derrotado por Ciro, rei da Pérsia. O peito e os braços de prata, o reino Medo-Persa 538 a 330 a.C. Ciro, o Grande, logo no início de seu reinado, fez a famosa proclamação que permitiu aos judeus de seu reino retornarem a Judá e reconstruírem o templo de Jerusalém que Nabucodonosor havia destruído. Desta forma, cumpriu-se a palavra de Isaías acerca de Ciro, proferida 200 anos antes. Enquanto o grande número deles voltou a Jerusalém, muitos permaneceram na Babilônia, agora sob o domínio persa. Neste contexto político e histórico, inserem-se os fatos relatados no livro de Ester. O reino Medo-Persa foi conquistado por Alexandre o Grande, rei da Grécia. O ventre e as coxas de cobre, o reino grego, 330 a 167 a.C. A respeito deste reino, Daniel disse, terá domínio sobre toda a terra. O rei Alexandre o Grande morreu aos 33 anos, sem deixar herdeiros, e o império foi dividido entre seus 4 principais generais. As pernas de ferro, o Império Romano 167 a.C. a 476 d.C. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Pilatos, um governante romano, ratificou a sentença de morte de Cristo. Depois que o Império Romano foi derrotado em 476 d.C., não surgiu outro reino mundial. Pés com dedos de ferro misturado com barro, um conjunto de reinos. O versículo 44 mostra que estes dedos representam reis. Esta profecia relaciona-se com as visões proféticas que João teve na ilha de Patmos. Lemos, em Apocalipse 13 verso 1 que ele viu uma besta, a qual tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eles, conforme Apocalipse 17 verso 12, também representa 10 reis. Vemos, assim, que no fim da presente dispensação, surgirá um conjunto de reinos que dará apoio político ao anticristo. Uma pedra cortada sem mão. Esta parte da visão fala da derrota do reino do anticristo, que acontecerá como resultado da intervenção divina. A Bíblia usa várias vezes o vocábulo pedra, como símbolo de Cristo. Exemplos, chegando vós a ele, pedra viva 1 Pedro 2 verso 4. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, 1 Pedro 2 verso 6. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16 verso 18, bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10 versículos 3. Ela feriu a estátua nos pés, isto é, destruiu o conjunto de reinos que apoiavam o anticristo. Não só eles serão vencidos, mas também as duas bestas.